Obrigado, David. Obrigado também, Hugo. Toda cristã mundial. Também honro, embora não estejam presentes, Bispo Júlio, Érica. Meu Deus, vocês são incríveis. Será que você pode aplaudir a Deus pela Igreja Cristã Mundial? Para mim é uma honra estar aqui. Me sinto como um filho assim agraciado de Deus de estar aqui. Essa é uma igreja que já tem repercutido na nossa nação quem vocês são e aquilo que Deus tem feito através de vocês. Eu fico muito honrado de estar aqui. Então vocês são conhecidos. Eu sou internacionalmente desconhecido. E todas as vezes que eu vou ao primeiro lugar numa casa, eu falo 3 coisas ao meu respeito para a gente gerar-se uma conexão. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu sou apaixonado por Jesus. Eu tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Eu conhecia Jesus, infelizmente foi tarde, mas felizmente que Jesus abriu os meus olhos, e irresistivelmente eu disse sim para Ele. Eu já estava com os meus 18 para 19 anos, eu disse sim para Jesus. Foi sem dúvida nenhuma a decisão mais importante que eu tomei. E eu posso dizer para vocês que eu nasci de novo. Agora já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Talvez eu consiga no decorrer da mensagem contar um pouco da experiência que eu tive, da transformação que Ele gerou e tem gerado na minha vida. Então eu sou apaixonado por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Tamo junto. Segunda coisa ao meu respeito é que eu sou apaixonado pela minha família. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Infelizmente minha família, quando me dei conta já assim adolescente, a gente começa a entender mais, mas ainda quando criança, uma família desestruturada. Embora minha mãe muito inteligente, 2 formações, mas edificou a casa na areia. E quando você constrói a casa na areia, não adianta ser bonito por fora, não adianta ser grande por fora. Quando vem a tempestade, cai. Então cuidado, você que está construindo a sua vida, antes de ser grande por fora, o Espírito Santo te chama a ser grande por dentro. Antes de desenvolver uma vida de impacto nessa geração, Deus te chama para construir uma vida de intimidade no secreto com Ele, para você ser capaz de suportar as tempestades, porque não adianta você querer crescer por fora, se você não crescer por dentro. Nossa casa caiu, e a família então desestruturada, e eu estava dizendo que eu sou apaixonado pela minha família, e isso acontece por quê? Porque quando eu conhecia Jesus ele reconfigura a nossa história. O seu passado não determina o seu futuro. O Senhor diz para você, Ele diz para nós: eu sei os planos que eu tenho para você, são planos de paz, são planos de prosperidade, e eu tenho uma família para você. Ainda que você não tenha tido uma família estruturada, na palavra, Deus tem para você uma família abençoada, para você e sua casa servir ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. É um privilégio ser e ter essa experiência, né, David, do filho vir correndo. O ano passado, meu filho de 7 anos foi batizado no Espírito Santo. Ele estava dirigindo o carro, ele virou para mim e falou assim: papai, eu orei em línguas na nossa conferência. Eu falei: o que, meu filho? E ele, uma criança, começou, ele começou a orar em línguas. E aí o meu de 5 anos virou e falou assim: eu também quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou hoje com você, pai, na conferência. E vai lá, achou que a unção estava lá, né?
Ele foi, e foi a coisa mais linda, porque depois da conferência, na verdade, acho que deu umas 3 músicas de louvor, ele me procurou e falou assim: vamos embora, pai. Eu falei: para onde, filho? Vamos evangelizar. Eu falei: que é isso? Ele falou: eu já estou cheio do Espírito Santo. Ele entendeu que a presença tem propósito. Não tem nada melhor do que você ter uma família abençoada. Eu quero dizer para você: ame a sua família, e invista na sua família. Talvez o maior presente que nós podemos dar para a nossa geração, para essa geração, é uma família abençoada. Deus abençoe a sua casa, a sua família, e essa é a fase de você buscar a construção desta família estruturada, né? Então, cuidado com quem você vai casar, porque às vezes alguns, na ânsia de desencalhar, acabam encalhados. Você tem que entender que você vai casar com propósito, não tem nada mais lindo do que um casamento, porque o casamento revela a Deus. Deus, quando formou o ser humano, imagem e semelhança dele, tirou uma porção, fez a mulher, e os dois, quando se unem, formam uma só carne. Que é a coisa mais pura e linda para representar Deus? É um homem unido com a mulher, constituindo a família. O plano de Deus é a multiplicação da glória dele aqui na terra. Eu amo a minha família. Tem alguém que ama a sua família aí? Tamo junto. Terceira coisa a meu respeito: eu amo a minha igreja. Eu amo a igreja. Eu sou apaixonado pela igreja, eu amo a minha igreja. Foi ali na Central que eu me converti, tive a minha primeira experiência com Deus, e foi participando de um pequeno grupo da igreja que todos os meus valores foram transformados, que a minha vida foi verdadeiramente restaurada, transformada. E essa igreja que eu faço parte, sei que aqui nós temos muita coisa em comum. É uma igreja que não se limita a um prédio, é uma igreja que faz de cada casa uma extensão dela, cada escola, cada faculdade, cada trabalho uma extensão dela. Por quê? Porque ela faz de cada crente um verdadeiro discípulo, um ministro, um representante de Jesus, um embaixador do reino. Nós começamos lá, éramos cerca de 350 pessoas, formamos 15 ministros, 15 líderes, 15 discípulos. A gente chama de líder, mas na verdade é um verdadeiro discípulo. Por que é um verdadeiro discípulo? Porque discípulo que é discípulo lidera, porque o discípulo que é discípulo faz discípulos, no plural. E o que é liderança? É uma pessoa influenciando outras pessoas para um propósito. Então, o verdadeiro discípulo não vive uma vida só para si, vai abençoar outros. E nós formamos os discípulos, os líderes, para abençoarem outros, para alcançarem a cidade. 15, ô Fredão, foram 15. Hoje, pela graça de Deus, nós somos mais de 2.000 líderes, 2.000 discípulos que fazem discípulos. Era 350 pessoas, hoje pela graça de Deus são cerca de 17.000. O que é isso? É a unção da multiplicação. Porque o Senhor, quando Ele formou o ser humano, você sabe qual foi a primeira palavra que Deus disse para o homem? Ele disse assim, ó: seja fértil e multiplique. Aquilo que você está recebendo não pode parar em você. Você é responsável para multiplicar. Tem gente que não entende porque a vida está meio zicada. Sabe como é que é? Zika, dengue, chikungunya, dá em água parada. Eu creio que Deus me trouxe aqui para agitar as águas que estão dentro de você, e vai fluir um manancial lá na sua esfera, lá no seu ambiente de trabalho. Na hora que você começar a falar, as pessoas vão ser impactadas com a glória que vai fluir através de você. Se prepare, se prepare. Eu amo a minha igreja. E lá, quando eu já tinha formado 200 líderes, 200 jovens, 200 grupos, então hoje nós somos milhares de jovens e adolescentes, eu escrevi esse livro, chamado Células Excelentes. Eu gosto do nome célula, tem gente que não gosta. Por que eu gosto do nome célula? Porque célula é a menor parte do corpo humano. E a menor parte do corpo humano, ela é tão poderosa
poderosa que ela é capaz de, num processo de multiplicação, gerar vida para o corpo inteiro. E o que eu creio? Eu creio que assim, na verdade não é assim, porque o mundo tenta imitar a gente. Mas numa boa, assim como tem células terroristas, você tem que entender o potencial que você tem para abrir uma célula do reino. Tem adolescente aí? O adolescente, deixa eu te dizer uma coisa: você não foi chamado para ser uma placa para apontar Jesus, pode parar. Você é uma bifurcação, e quando encontrarem com vocês, as pessoas vão ter que tomar uma decisão, seguir Jesus ou não. Você sabe quem foi a primeira pessoa cheia do Espírito Santo? A primeira pessoa registrada na Bíblia cheia do Espírito Santo foi um adolescente chamado Bezalel. Adolescente, deixa eu te dizer, adolescente, você já sabe, estou aqui para te lembrar, você não é o futuro, você já é. Você já é igreja, cheio do Espírito Santo para cumprir a missão. O exército do terror pega um menino de 8 anos para o auto-extermínio. 8 anos um menino é preparado. Você sabe, você está em Suzano, você está em São Paulo, eu estou em Belo Horizonte, capital. Eles pegam o exército, a máfia, o crime, a favela, o crime organizado que está lá dentro, pega um menino de 14 e fala: você já está preparado para carregar um fuzil? É assim. Tem uma pessoa que foi assaltada, ficou assim, grilada, existe essa palavra aqui em Suzano, horrorizada, chocada. Por quê? Porque quem meteu um assalto era um menino de 13. Falou: passa a chave do carro. Falou: o que esse menino vai fazer com um carro? Mas você sabe o que é isso? Satanás entendeu a força dessa geração. Ah, meu amigo, eu infelizmente, já vou contar um spoiler da minha história. Ô David, eu tinha 13 anos, um menino de 12 me aplicou nas drogas. Chocou? Isso tem mais de 2 décadas, estou contando a minha idade. 13 anos, um menino de 12 me aplicou na droga. Ô, larga de ser lerdo, você sabe o que está acontecendo hoje. Então deixa eu te dizer uma coisa, adolescente jovem, você não é chamado para sentar. Você pode vir aqui receber, mas Deus quer te levantar, porque tem uma força em você, tem um potencial em você, e você precisa ver o que Deus já viu. Eu vos escrevi porque sois fortes. Você é forte, você tem que saber se ver. Olha no espelho, ele não mente para você. Deus está dizendo para você: você é forte. E se um menino de 12 é usado para levar um outro para as drogas, ei, atenção, isso é mundial. Auei que ó tu que dormes, nós estamos atrasados se a gente não levantar o de 11. Você está entendendo ou não? Você está entendendo, Hugo, que é para você, irmão? Então você se prepara, porque tem uma responsabilidade para você levantar o exército do reino, que não vai assistir o que está acontecendo, jovem nem adulto, mas vai levantar para fazer história nessa geração. Nós vamos levantar os meninos, nós vamos levantar os adolescentes, e você, jovem, que não levantou, se atrasou. Levanta logo. Então isso aqui, vai dar microfone para pastor, eu ia falar só desse livro, mas você está entendendo que Deus está querendo falar com você. Esse aqui eu escrevi porque eu queria levantar adolescentes, jovens, homens, mulheres, senhores, senhoras, para abrir a célula do reino, para abrir, meu amigo, um ambiente de relacionamento, de presença de Deus, onde você não assiste, você é protagonista. Se abre sua casa, se abre na sua escola, se abre na sua faculdade, se abre um grupo, se é fiel no pouco e Deus te põe no muito.
E aí Deus deu tão certo esse livro aqui, porque eu peguei os princípios e práticas que Deus nos conduziu para sair de 15 grupos para 2.000 grupos, e coloquei nesse livro. E o que aconteceu? Nós adotamos esse livro para formar todos os nossos líderes lá na igreja. E eu estou querendo dizer para você que quer ser um cristão poderosamente usado por Deus, é um imperativo para você. Aqui não tem apenas um conteúdo, mas tem aqui um livro super dinâmico. São mais de 100 desafios práticos para você cumprir, expressar Jesus. Você abrir o seu pequeno grupo e dizer: eu não vou assistir, eu vou fazer uma diferença na minha geração. Você está comigo? Então você corre, porque tem poucos depois lá. E esse aqui, eu ia pregar esse livro hoje, igual lá Fred. Eu fui lá convidado para pregar no Fred. Quem já foi lá na Rocha? Quem conhece o Fred Figueiredo aí? Dá uma salva de palmas para o Fred, que ele está aqui. Ó, você segura aí que eu já estou doido para sentar aí também, para aprender com ele. Aí eu fui lá ministrar lá, Deus falou: me muda, Léo. Eu falei: meu Deus, aconteceu aqui também. Eu ia pregar esse livro, eu passei o esboço, está tudo certo. Eu fui fazer uma pergunta para o David, Deus já na hora, eu senti no meu espírito, é outra mensagem. Eu falei: ok, Deus, não tem esboço, então eu mando o texto e Deus vai falar. Mas eu preciso dizer então que você deve, se quiser, pegar esse livro aqui para você. O que é esse livro? Esse livro aqui foi um chamado que eu recebi de Deus para a nossa geração, para despertar sobre a prioridade da presença de Deus. Prioridade da presença. Olha isso, como é forte. Eu não estou falando do David, eu não estou falando do Hugo, eu não estou falando do Fred, eu não estou falando do Bispo Júlio, eu estou falando de Jesus agora. Quem é Jesus? Aula de Jesus. A imagem visível do Deus invisível. Quem é Jesus? A expressão exata do ser de Deus. Jesus que operou milagres, Jesus que pregou para multidões e elas vinham sedentas para Ele, Jesus que falou: sou água viva, sou o pão vivo, sou a luz do mundo, sou a videira verdadeira, sou o bom pastor, eu sou a porta, se você passar por mim você vai encontrar pastagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, sabe o que Jesus falou? Eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço o que eu escuto o Pai falar, eu só falo aquilo que Deus me diz, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. De madrugada, Jesus se levanta, ele sai de casa, ele vai para um lugar deserto, para ter uma experiência na presença dele, antes de ir para aquilo que talvez para muitos era prioridade, formar os discípulos e ir para a porta da casa, operar milagres e anunciar salvação. Ele fala: não, eu não sou movido nem por necessidade, eu não sou movido nem por um palanque de oportunidade, eu sou movido por uma prioridade, é a presença de Deus. Eu não posso fazer nada sem antes receber dele, porque o poder que flui de mim vem da presença. O que é esse livro? É um chamado para você priorizar a presença de Deus. Esse livro ele vai te ajudar a fazer isso aqui na preguiça, isso aqui na procrastinação, isso aqui na sua zona de conforto, para nada roubar o lugar da presença de Deus na sua vida. Você tomar uma atitude. Esse livro vai te ajudar também a desfrutar das riquezas do lugar secreto. Você sabe que o secreto, você sabe o que é, Fred? Sabe o que é, Marcelo? É tesouraria. Tesouraria. O que significa? Quando você entra lá, o Pai já está lá, com tesouros para te entregar. Ele já está lá, ele tem tesouros para você. E sabe o que ele vai te dar lá nesse ambiente? Direção, para você cumprir a missão que ele tem para você. Porque o apóstolo Pedro chega lá e fala: Jesus, eles estão te procurando. Jesus, vão para lá. Jesus, tem coisa para você realizar lá. Você sabe o que ele responde, Fred? Verso 38, Marcos 1,
Verso 38 ele fala assim: nós não vamos para lá, nós vamos para outro lugar. Hey. Você sabe o que é isso? Presença te dá direção. Você está querendo discernir o que você tem que fazer? Qual que é o próximo passo profissional? É lá na presença. Eu creio que a vontade de Deus tem centro. Você acredita ou não? Era da vontade de Deus que Jesus pregasse para aquelas pessoas? Era. Mas Jesus fala: eu vou para outro lugar. Por quê? Porque tem um centro da vontade. Você está entendendo que às vezes Deus tem uma esposa para você, mas não é a que você está pensando? Pode ser. Deus tem um curso para você fazer, sim, é uma faculdade, mas talvez não seja um que você está achando que é. Então você precisa ir para esse lugar para Deus te direcionar. E eu fiz aqui os filtros para você entender a vontade de Deus. Agora, mais do que um conteúdo, porque aqui tem conteúdo, você sabe o que é que tem aqui? Aqui tem o que eu chamo de jornada rumo à presença. São 21 dias para você escutar a voz de Deus, porque não tem silêncio de Deus para quem lê a Bíblia. Então você abre a Bíblia, aqui tem o texto que você vai ler já separado, você lê, tem algumas perguntas chaves, mas tem o que eu chamo de ouro, que é um guia prático rumo à presença. Porque eu estou falando isso para você, porque eu pregar essa mensagem, e Deus me deu um encargo de alguns lugares, na verdade não de alguns, de todos os lugares que eu for fazer isso aqui, eu pôr essa chave aí, virar para te chamar para o lugar mais importante que você deve estar, para o estilo de vida que você deve desenvolver, que é na presença dele, porque sem ele, você não pode fazer nada. Sem ele não adianta, você vai tentar frutificar, mas vai ser força do braço, e é por isso que alguns estão suando. Por quê? Porque está na força do braço, não está no poder do Espírito. Então Deus está te chamando para ir para esse lugar. Como eu não vou pregar, eu vou ler para você aqui um compromisso, que eu desafio todo mundo a fazer. Vamos embora ler? Aliás, vamos orar? É uma oração. Se você entende que Deus está te chamando para priorizar a presença, diga assim: eu me comprometo a dedicar minha vida na jornada da presença de Deus. Eu vou dedicar a primeira parte do meu dia ao Senhor, fazendo da sua presença a minha prioridade. Diga assim: eu me proponho a fazer os sacrifícios necessários para que nada roube o lugar do meu tempo de oração. Diga assim: eu vou me levantar e não vou permitir que a procrastinação, a preguiça, a correria e o cansaço me impeçam de desfrutar o que Deus tem preparado para mim. Diga assim: permanecerei. Diga mais forte: permanecerei conectado em Jesus, fazendo do relacionamento com Ele meu estilo de vida. Diga assim: a partir de hoje, com a ajuda do Espírito Santo, empregarei meus esforços para desenvolver o hábito de estar constantemente na presença do Senhor. Quero receber de Deus toda a direção e instrução para que eu ande no centro da sua vontade. Prioriza a presença, desenvolva esse estilo de vida. Se você quiser, tem uma jornada aqui também de 21 dias, está disponível, tem alguns ali para você. Você pode ter esse livro, e mais do que ter esse livro, ler, viver, praticar e multiplicar. Amém? Agora eu quero ler um texto da palavra de Deus. Eu creio que esse texto é uma chave que vai ativar o sobrenatural na sua vida. Eu estou com um encargo da parte de Deus de ativar você para um propósito que Deus tem na sua vida. E para cumprir esse propósito, é Deus que faz. Você precisa orar agora e falar assim: Espírito Santo, fala comigo, me revela a tua palavra e o teu propósito. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. O apóstolo Paulo está escrevendo para o povo de Deus, e o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que não estava vivendo na dimensão correta. Eu não estou querendo dizer que esse é o seu caso, porque o que estava acontecendo em Coríntios
em Corinto era algo tão sério que, se a gente fosse comentar, se a gente fosse falar o que está acontecendo lá em Corinto aqui, mesmo nós em 2023, às vezes a gente ficaria meio escandalizado. Por quê? Porque é povo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele fala algo tão poderoso, que eu entendo que aqui é uma chave, que aquele que entendeu o que ele está dizendo aqui, vai ser alinhado para viver tudo aquilo que Deus tem e cumprir o propósito que Deus chamou antes da fundação do mundo para a gente realizar. Está escrito assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você sabe por que muitos não vivem o plano completo de Deus? Você sabe por que tem muitas pessoas que, ainda que se dizem cristãs, estão vivendo numa maneira aquém daquela que Deus tem? Porque não sabe quem é, não sabe quem são. E o texto começa assim: ei, é você mesmo. Você não sabe quem você é, não? É como se ele estivesse dando esse chacoalhão, falando: você que está em cima, você sabe quem você é? Porque se você souber quem você é, você não vai viver dessa maneira. O dia que você entender quem você é, você vai para uma outra dimensão. Aí você fala: eu sei, eu já ouvi, eu sei, eu já cantei, eu sei, eu já até estudei sobre isso. Mas a questão não é você saber na mente, você tem uma revelação no seu espírito. Você sabe quem você é? Você sabe mesmo? Você sabe quem você é? Acaso não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Meu Deus, é forte. Nós fomos colonizados pelos portugueses, então a religião católica veio com força. E junto com a religião católica veio também os santuários, os templos, as catedrais, que desde o ano 300, quando Constantino entrou como imperador romano, ele instituiu: tira a igreja da casa e põe no prédio, tira a Bíblia da mão do povo e põe na mão do sacerdote, do clero, e faz deles leigos. Vamos até pôr essa Bíblia em latim, vamos até pôr numa língua que eles não vão entender direito. E o que entrou na mentalidade brasileira e de muitos religiosos? Que o templo, o lugar sagrado, é este prédio. E aí, para vir para o prédio, que roupa que você vai pôr? Porque você vai para a igreja. Se os pastores decidirem colocar aqui nesse telão, qual que é o que você está assistindo no Netflix aí? Qual que é a série lá que está bombando? Vikings. Pipoca, Guaraná e Vikings. No prédio da igreja, tem gente que vai arrepiar. Fala: tá louco, tá amarrado. O que é que tá bombando na rádio aí? Escuta o rádio, tá bom. O que tá bombando no Spotify aí? O que tá bombando aí no YouTube? Qual que é a música? Qual que é, não, mas qual que é o sertanejão que a turma tá aí? Qual que é o pop rock do momento? Qual que é a trance? Vão tocar lá no prédio, tá louco? Eu não estou querendo propor isso não, viu, pastor? Não fala assim para o bispo que eu fiz essa proposta. Não fala não.
Mas o que eu estou querendo dizer? Tem gente que fala assim: esse instrumento é ungido, eu ponho óleo nele, e aqui na casa de Deus, eu só toco e deixo fluir. Mas lá em casa até que rola assim aqui é a roupinha comportada. Rapaz, na faculdade até que dá para pôr aquela saia. Aqui você põe, por favor, a letra, a pregação e o versículo, porque nós estamos transmitindo a mensagem. Mas na TV lá de casa passa o Vikings, passa Elite, passa outras coisas também. O que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer aqui para nós que o sagrado não é esse prédio, o sagrado é você. O sagrado não é esse instrumento, o sagrado são as suas mãos. O sagrado não é esse telão, o sagrado são os seus olhos. Tudo muda quando você entende quem você é. Tem gente que não sabe porque que não está se dando valor. Mas eu fico com as pessoas assim: eu me entrego, eu vivo às vezes meio desregrado. Você sabe por quê? Porque você não entendeu que você é o santuário do Deus vivo. A revolução na minha vida veio dessa revelação. Que eu namorava, quando me converti, passei a viver de uma maneira diferente, em santidade. Tinha ciúmes da minha namorada, acabou meu ciúme. A minha namorada falou: o que aconteceu com você, que você não está querendo mais preocupado, onde é que eu vou, o que está acontecendo? Antes você era meio controlador. Eu respondi mais ou menos assim: agora eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho, eu sei quem me formou, eu sei a presença que eu carrego. E se você não for a mulher de Deus para mim, é porque Ele tem a dele reservada para mim. Segurança, não é mais assim, é assim. Não é orgulho, é autoridade, é saber quem é. Você sabe o que a Bíblia diz em Gênesis 1:26? Que você é criação, formação de Deus. Você sabe o que isso significa? Você não é fruto da evolução, você não é fruto de uma explosão, você não é um animal racional, como alguns dizem por aí. Você não é do 5º dia, você é do 6º dia. E quem te formou, não te formou com a palavra a partir do nada, te formou com as mãos a partir de uma forma. E a forma que Ele te formou não foi qualquer forma. Você não é made in China, você é made in heaven. Ele olhava para Ele quando Ele te formava. Ele falou: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Por isso que nós não devemos tomar a forma do mundo, porque nós já temos uma forma, que é o próprio Deus. Você é criação de Deus. Criação é poema. Ele é o poeta, e Ele vem com a caneta que é Jesus Cristo para te formar. Você está entendendo? Muda quando você entende quem você é. A Bíblia diz em Romanos 8:29 que aquele que de antemão te conheceu também te predestinou para você tomar a forma de Jesus. Jesus estava lá na criação, mas Ele vem para a redenção, e Ele já tinha um propósito: deixar de ser o unigênito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Eu não sei se você entendeu, mas quem conhece a Bíblia sabe que em João 3,16 Jesus era o unigênito, único gerado pelo Pai. Mas Ele deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito, o primeiro gerado, porque eu e você, quando recebemos a semente do Espírito Santo, Ele regenera o nosso interior, e nós então somos ativados para viver na nossa identidade. Jesus vem te resgatar para você viver na formação, na criação, no design original que Ele já tinha estabelecido para você. Você está entendendo quem você é? Quem você é? Fala assim: eu sou santuário.
Eu sou imagem e semelhança de Deus. Acaso não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Atos diz que o nosso Deus, que formou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar em nós. Esse prédio ele é sagrado porque nós que somos santos chegamos aqui, 2 ou mais no nome de Jesus, ele se manifesta. Você é sagrado. Você precisa se dar valor, porque Deus te formou. Mas o texto continua: acaso não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que Ele habita em vocês? My friend, você não entendeu não, porque essa é aquela parte que você fala assim: aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque está escrito que o Espírito Santo habita em nós. Revelação. Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, por revelação. Por quê? Porque eu habito em Suzano? Não, tive que pegar um avião, sair de Confins e vir para cá. Eu vou passar uma noite aqui, amanhã eu estou indo embora para Porto Alegre. Eu não habito aqui, eu estou aqui de passagem. Agora a palavra está dizendo que o Espírito Santo não está aqui de passagem. Diz que Ele habita. Em João 14, 23, Jesus falou assim: nós viremos e faremos nele morada. Diga morada. Residência fixa. Tem gente que por uma falsa compreensão do Espírito Santo acha que ele é um animal, acha que ele é uma pomba, que se tomar cuidado ele vai voar e vai embora. Tem gente que acha que ele é uma energia, tem gente que acha que ele é um poder. Tem jeito de você ter relação e intimidade com o poder, falar com o poder, conversar com o poder, um elemento. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que todas as relações com o Espírito Santo é como uma pessoa. O Espírito Santo me avisa, o Espírito Santo me diz, o Espírito Santo me consola, o Espírito Santo nos instruiu, pareceu bem ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, você sabe quem ele é? É a pessoa de Deus que age na terra. É a pessoa de Deus que age na terra. O papai está onde? O papai está no céu. Jesus Cristo foi para a cruz, cumpriu a sua missão, está consumado. 40 dias aqui, a vista de todos subiu, e a destra do Pai assentou. É o nosso intercessor, irmão mais velho, está à direita do Pai, intercede por nós. E coisa maravilhosa. E nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça da nossa fraqueza, mas ele, que vem aqui como homem, entende o que a gente passa. Você pode falar com ele que ele vai estar lá para interceder, para te ajudar. Mas ele falou: é para o bem de vocês que eu vou. Por quê? Porque se eu não for, você vai ter que ficar me procurando nessa terra. Se eu não for, imagina o aeroporto de Guarulhos, ia estar mais cheio do que está ultimamente. Por quê? Porque a turma ia estar lá para pegar um voo para Tel Aviv, para tentar chegar lá na Terra Santa e encontrar com Jesus lá. Milhões, aliás bilhões de pessoas estariam lá, você não ia conseguir chegar perto dele, porque uma multidão indo querer atrás de Jesus. Se já tinha uma multidão antes, imagina agora. Ele falou: é para o bem de vocês que eu for, porque se eu não for, o Allos Paráclito não virá. O Allos é outro em igualdade com aquele que está indo. O Paráclito é aquele que é chamado para estar permanentemente conosco. Ele está dizendo: eu vou, porque quando eu for, eu vou pegar a minha pessoa para agir na terra e vou enviar. Mas não é para passear,
não é para só ir na sua frente, não é só para estar do seu lado, não é para te cobrir na retaguarda, como acontecia no Antigo Testamento, que o Espírito Santo, ele ia pela frente, ele ia por trás, ele entrava em reis, em sacerdotes, em profetas. Mas o Novo Testamento, na missão de Jesus, ele diz: eu vou mandar o Espírito Santo para entrar dentro de você, para estar permanentemente com você. Tem gente que está procurando o Espírito Santo na estratosfera, tem gente que está procurando ele em algum lugar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ele já veio. E se você depositou a sua fé em Jesus, e se você chamou ele para entrar, ele está mais perto de você do que você pensa, porque ele está dentro de você. Então você precisa ativar espiritualmente essa revelação de que você é a habitação. Ele entrou, ele veio para morar. Jamais, jamais ele vai te abandonar. Você precisa ativar, porque é aquele mesmo que gerou Jesus no ventre de uma virgem, é o mesmo que conduziu Jesus por toda parte fazendo bem, é o mesmo que capacitou Jesus a ir para a cruz, é o mesmo que o ressuscitou dos mortos, é o mesmo que operou milagres. E ele diz: eles farão obras maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo poderoso, o Espírito Santo ilimitado vai estar dentro deles. Eu não sou Deus, mas ele está dentro de mim. Eu não sou Deus, mas eu sou coparticipante da natureza divina. Eu não sou Deus, mas ele entrou, e o meu espírito foi regenerado, foi gerado novamente, foi amalgamado, misturado com o Espírito de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios, o texto que nós estamos lendo é o verso 29, olha o verso 17, está escrito assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Deixa eu te dizer, eu não sou Deus, mas quando eu chego, Ele chega. Eu não sou Deus, mas quando eu falo, Ele fala. Eu não sou Deus, ai de mim, mas quando eu sopro, até meu sopro é permeado da presença dEle. Quando eu toco, Ele toca. Eu não sou Deus, mas eu tive a revelação que o Deus que fez os céus e a terra decidiu morar dentro de mim. Não tem como a presença de Deus entrar dentro de você e você viver da mesma forma. Não tem como. Não tem. Você sabe o que acontece com alguns? Alguns infelizmente tiveram um encontro com a religião. Alguns tiveram um encontro com a música bonita. Alguns tiveram um encontro com uma pessoa legal. Mas quando você encontra com o Espírito Santo, você não melhora, você transforma. Eu não te dei meu testemunho. Eu usava droga antes, durante e depois de qualquer coisa. Eu fiz terapia de dependência química, psiquiatra de dependência química. Eu não conseguia largar as drogas. Eu tomei remédio. Eu falava: agora eu vou dar paz para minha família, eu vou conseguir ficar sem droga. Me dá o remédio, nada adiantava. O bem que eu queria fazer eu não fazia. O mal que eu não queria fazer eu acabava fazendo. Mas o Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Imagina um balão aqui, ó. Soprei esse balão, soprei esse balão, soprei esse balão. Tá vendo o balão cheio? Eu dou o nó nele. Se eu soltar esse balão, o que vai acontecer? Ele vai cair. Por que ele vai cair?
Porque tem uma lei nesse mundo chamada lei da gravidade que vai jogar o corpo para baixo. Existe uma lei nesse mundo chamada lei do pecado e da morte que vai te mandar para baixo. Agora você pega o mesmo balão, tá vendo aqui? Azul, tá vendo? Pelos olhos da fé e da imaginação, eu tenho a habilidade de desdar nó em balão. Desdei o nó em balão, esvaziei o balão. Eu pego esse mesmo balão, mesma propriedade física e mesmo corpo, e vou encher com gás hélio, gás natural. Dei o nó no balão. Quem conhece o gás hélio sabe o poder que ele tem. Quando eu solto esse balão, o que acontece com ele? Ele sobe. Por que ele sobe? Não mudou o corpo, não mudou o que está do lado de fora, mas mudou o que está do lado de dentro. E o que está do lado de dentro tem poder para vencer a força que está do lado de fora. Não tem como você receber o Espírito Santo, não tem como ele entrar em você e você continuar do mesmo jeito. A vida cristã é feita de duas substituições. A primeira substituição, ele morre no seu lugar. Diga aleluia. Ele morreu a morte que você deveria morrer. Qual é a segunda substituição? A segunda substituição é Jesus dizendo para você: eu vou viver no seu lugar. Quando tiver difícil para você, quando você não estiver dando conta, quando tiver uma tentação, quando quiserem te pegar, quando quiserem ficar, quando a tentação chegar, quando o uísque estiver ali suando no copo, quando a tentação imoral bater na sua porta, ele vai dizer: não é mais você, sou eu dentro de você, e eu já venci a morte, eu já venci o pecado, eu já te dei toda a capacidade. Não há nenhuma tentação que você não possa suportar, que eu já te dei o escape. Você está entendendo? Ele está escrito assim para nós, ó: você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que ele habita em você e que foi dado por Deus? Tem gente que está fazendo tudo para conquistar o Espírito. Jesus já conquistou para você, foi dado, é presente. É presente, não é pelo seu mérito, é pelo mérito dele. O que eu preciso fazer? Só pedir. Porque se um pai mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem pedir. Só pedir. E quando você pedir, você tem que entender o que vai acontecer. Ele vai te substituir. Aí você tem que ativar ele. Você tem que dar lugar para ele poder governar a sua vida. Porque tem gente que está dizendo assim: Espírito Santo, vem e me siga. Tem gente que entrega a vida para Jesus, sobe num pedestal e fala: está o Pai aqui, o Filho aqui, o Espírito Santo aqui para me servir. Não entendeu? Não é assim, é assim, ó. Não mais eu, ele que vive em mim. É tudo por ele. Entra Espírito Santo não apenas para residir, mas para presidir. Governa a minha vida. Governa a minha vida. Vem Espírito Santo e me transforma. Vem me pôr nessa forma que é Jesus e fazer de mim parecido com Jesus. Vem arrancar tudo que não combina com o Senhor, tudo que não faz parte da identidade do Senhor. Pode tirar da minha vida, eu quero ficar parecido contigo. É essa que é a vida cristã. É Ele no centro. Acaso não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que Ele habita em você, que foi dado por Deus, e agora você não é de você mesmo? Você foi comprada por alto preço. Você é dele. Então glorifique a Deus com seu corpo. Diga assim: glorificar a Deus com o meu corpo. Como é que eu glorifico a Deus? Tem gente que recebe o Espírito Santo e só quer cantar, tem que cantar. Só quer celebrar, tem que celebrar. Tem gente que recebe o Espírito Santo e só quer chapar. Pode chapar, mas você tem que entender que você tem que glorificar a Deus. E a palavra de Deus diz assim: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Romanos 15:8. Desculpa, João capítulo 15, verso 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Você tem que entender que o Espírito Santo entrou dentro de você para gerar a vida que você precisa para frutificar.
não vem do seu muque, não vem do seu esforço, vem do poder dele. Você vai frutificar em todas as áreas da sua vida, se você estiver nele, você vai frutificar. Agora você precisa entender, que você vai frutificar multiplicando a sua vida também em outras vidas. Eu quero concluir falando para você 3 P's. Nós vamos concluir com uma música? Vamos, se a banda quiser pode subir. 3 P's, 3 P's, fala assim, 3 P's. Primeiro P, diga assim, presença. Presença, você precisa, já foi ministrado aqui pelo David ao final do louvor, perceber a presença do Espírito Santo. Você precisa perceber. Diga assim, perceber a presença. Ele habita em mim. Se não está aí, fala, Espírito Santo, eu te desejo, me encha. Porque se um pai mal dá coisas boas aos filhos, quanto mais o pai que está no céu não dá o Espírito Santo. Então se você recebe o Espírito Santo, todos os dias você tem que fazer esse combinado. Eu vou perceber a presença. Quando eu acordo, e hoje eu acordei, era umas 6 e pouco da manhã, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Bom dia, Espírito Santo. Às vezes eu ponho meu pé assim antes de eu levantar da cama, e eu falo, você está comigo, Espírito Santo? Então vamos viver os planos que o Senhor tem. Primeira coisa, perceber o Espírito. Segunda coisa, segundo P, diga, poder. Poder. Poder, Efésios capítulo 3, verso 20. Ele, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. O Espírito Santo que está dentro de você é poderoso, sabe para quê? Para te capacitar a dizer não para a tentação. Ele é poderoso, sabe para quê? Para te transformar de dentro para fora. Ele é poderoso para ativar a identidade dele em você. Quando você ama, não é um esforço que você está fazendo, é uma ativação da identidade sua, porque ele é amor. É o poder para andar acima das dificuldades, das tentações. Espírito Santo, dá para cada um aqui a capacidade de perceber sua presença e de experimentar o seu poder. Eu estou livre das drogas há quase 2 décadas, vou revelando a minha idade. Livre das drogas, por quê? Porque quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o poder. Eu falei, eu não dou conta. Eu já tentei, eu já fiz terapia, eu já fiz psiquiatra, eu não dou conta. Ele virou para mim e falou assim, tudo você pode naquele que te capacita. Tem um poder em você. Eu sou o poder, eu te capacito. Você vai experimentar a vida cristã. Eu falei, qual? Ele falou, já não é mais você, é eu em você. Experimenta esse poder. Eu achava que eu não dava conta de fazer nada. Ele falou, eu estou aí dentro de você, e eu ativo o meu poder em você, te dando dons, te dando habilidade, adestrando você para cumprir a missão e o propósito que eu te designei. Deixa ele manifestar o poder e ativar os dons dele em você. Fala assim, eu quero experimentar o poder. Último P para a gente concluir. Fala, presença, poder. Qual é o último P? Qual é o último P? Diga assim, propósito. Propósito, lembra? Não é só para chapar. Rei calabaçou. Não é só para você levantar a mão e cantar. É para você frutificar. Porque o papai é glorificado quando você dá fruto. E quando a presença te toma, é como uma mão entrando na luva. O que é a luva? Imagem e semelhança da mão. A luva é imagem e semelhança da mão. Mas a luva sem a mão não representa a mão. A luva sem a mão, ela não cumpre o propósito dela.
Então, quando a mão entra dentro da luva, a luva é ativada agora, ela cumpre o propósito, ela representa a mão, ela expressa a mão. Se eu pôr um microfone dentro da luva, não vai cumprir. Se eu pôr um iPhone 14 lá, ou algumas notas de 200, também não vai cumprir. Se eu pôr um pacote com 10 gramas de cocaína, não vai cumprir. Se eu pôr a camisinha lá dentro, também não vai. Mas quando a mão entra dentro da luva, quando o Espírito Santo entra dentro de você, você sabe o que ele vai fazer? Ativar você a pessoa de Deus, vai te preencher, você vai perceber a presença, você vai experimentar o poder, mas agora você vai entender que não é você que vai viver para os seus interesses, para as suas vontades, é para cumprir o propósito dele, é para expressar ele, é para representar ele. Atos 1:8 diz assim: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? As minhas testemunhas, os meus embaixadores e representantes. Você sabe o que Deus quer fazer com você? Te ativar, para onde você for, começa lá na sua casa, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, onde você for, você ser a expressão de Deus, o representante de Jesus. Eu me lembro quando eu cheguei em casa, você sabe o que minha mãe falou para mim? Falou assim: Léo, sua vida me fez apaixonar por Jesus. Minha mãe não conhecia Jesus. Você sabe onde que ela está hoje? Numa cidade chamada Santa Juliana. Mandou para mim na semana passada a foto no WhatsApp do banner não, do todo o layout na frente do prédio onde ela abriu a primeira igreja. Foi uma missionária. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, ele te dá propósito, para você expressar ele, representar ele no lugar, na esfera que ele te colocou. Se você puder, fique de pé onde você está. Por quê? Porque o Espírito Santo quer que você perceba a presença dele todo dia. O Espírito Santo quer que você entenda a sua identidade, quem você é. Você perceba a presença. Ele quer que o poder dele seja manifesto na sua vida, para vencer as tentações, as compulsividades, ativar os dons dele em você. E o Espírito Santo quer cumprir o propósito dele na sua vida. Se prepara, porque se você ativar, se Deus, pelo seu sim, ativar a presença dele em você, ninguém detém. Ninguém detém. Coisas maiores, obras maiores. Se prepara. Se prepara. Igreja Cristã Mundial, se prepara. Rebiabasquetorobiabalassou. Xereniri cantorobiabalababassou. Eu estou te enchendo, eu estou te tomando, o meu corpo está tomando forma, porque cada membro está sendo ativado, cada membro está sendo ativado. Eu vejo aqui adolescentes gerando uma revolução no ambiente de estudo. Revolução. Eu vejo jovens já ocupando posições relevantes na cidade, no estado e na nação. E quando chega lá, você não bate a mão no peito e fala: olha eu aqui. Quando você chega lá, você com humildade diz: olha ele em mim. Quando você chega lá na posição que ele está te colocando, não é para você falar: pronto, cheguei no lugar alto. É para você chegar lá e dizer: Senhor, eis-me aqui para cumprir a missão, para cumprir o propósito. Espírito Santo enche, Espírito Santo manifesta o seu poder, e Espírito Santo cumpra o propósito através dos seus, para sua honra e glória. Levanta suas mãos, deixa ele te encher. Perceba a presença, diga presença. Experimente o poder, diga poder. E seja alinhado para o propósito, revelar Jesus, fazer ele conhecido, multiplicar a vida dele, que está em você em outras vidas. Vai com tudo. Chegou sua hora, é o seu tempo, a hora é agora. Levanta suas mãos.